A didática das provações. Hoje veremos a justificativa número 40 para que as provações sejam sim uma realidade em nossa vida. As provações são ocasiões e meios de ensino utilizados por Deus para nos levar a testemunhar de Cristo e da sua justiça, mantendo acesa a chama da verdade, mesmo onde impere o erro, a mentira e o engano. Testemunhar da verdade é uma tarefa difícil, mas testemunhar da verdade em tempos de perseguição e aflições é algo mais difícil ainda. O Senhor espera que nos mantenhamos firmes, não declinando da fé, mesmo em meio às adversidades. Versículo bíblico pertinente. E vos acontecerá isto para que deis testemunho. Sereis odiados por causa do meu nome. Lucas 21, 13 e 17. Para muitas pessoas que não aceitam a verdade ou que sequer acreditam na existência de Deus, uma valiosa oportunidade de serem tocadas pelo poder do Evangelho pode ser um episódio em que presenciem alguém sofrendo aflições por causa da sua fé nesse Evangelho, por estarem defendendo sua fé, enfim, por estarem sob perseguição por sua fidelidade ao Senhor. De fato, esse tipo de testemunho configura-se também como forma de se manter perpetuada a presença da verdade entre nós. Ou seja, enquanto houver fiéis dispostos a até mesmo sofrerem aflições para manter acesa a chama da justiça e da fé, isto permanecerá vivo, já que nem mesmo a tortura ou a morte foram suficientes para extingui-los. Com isto, vem à mente o fato de que muitos dos cristãos que têm sofrido através dos séculos em prol da verdade têm passado por isto para confirmarem-se como agentes da exaltação e perpetuação dessa verdade eterna. Em outras palavras, suportar com firmeza uma fase de provação na forma de perseguições, torturas e até mesmo da morte é continuar lançando as sementes do Evangelho, pois nada é mais impactante do que contemplar alguém entregando a integridade física e a própria vida em prol de algo em que acredita firmemente. Isto chama demais a atenção dos expectantes, levando-os a uma reflexão mais profunda quanto aos fatos presenciados. Quando o Senhor Jesus pronunciou as palavras que estão registradas em Lucas 21:13, ele estava transmitindo exatamente esse conceito, ou seja, isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assim, fica evidente que o céu espera que nos mantenhamos firmes na defesa do Evangelho, pois essa determinação e perseverança poderá significar muitas coisas boas, como, por exemplo, a verdade continua sendo mantida viva entre os pecadores. Muitos podem ser tocados por esse testemunho e se converterem. Deus é honrado perante todos, pois é comprovado ali que sua lei e sua justiça continuam eternamente válidas e possíveis de serem amadas. O inimigo é desmascarado, entre outras. Conforme já estudamos anteriormente, o testemunho de Paulo e Silas na prisão foi tão impactante que não só os prisioneiros permaneceram em suas celas, mesmo que elas estivessem abertas em função do terremoto, tendo permanecido ali para ficarem perto daqueles homens diferentes, como também o próprio carcereiro ficou impressionado com esse fato, tendo se convertido ao cristianismo naquela mesma noite. Não temos as informações quanto à vida futura dessas pessoas convertidas diante de testemunhos impactantes, mas podemos seguramente supor, por exemplo, que muitas e muitas pessoas também foram convertidas por esse carcereiro e sua família, e assim por diante. Ou seja, muitas outras pessoas e famílias certamente foram alcançadas nos anos seguintes, de forma que o avanço desse efeito torna-se exponencial. Basta relembrar outro exemplo do qual já tratamos aqui, o de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo.
Seu testemunho foi tão impactante em função da determinação que demonstrou e manteve, bem como da paz que lhe sobressaía o semblante, que Saulo ficou impressionado e, mais tarde, foi convertido ao cristianismo pelo próprio Jesus em sua visão na estrada de Damasco. Para que deis testemunho, esse é o grande princípio pelo qual o Senhor espera de nós paciência e perseverança, já que destinos eternos podem estar envolvidos nas nossas atitudes quando do enfrentamento de duras provas. Referindo-se aos inúteis esforços do inimigo de tentar destruir totalmente o cristianismo, a escritora Ellen White assim se expressa: nulos foram os esforços de Satanás para destruir pela violência a Igreja de Cristo. O grande conflito em que os discípulos de Jesus rendiam a vida não cessava enquanto estes fiéis porta-estandartes tombavam em seus postos. Com a derrota, venciam. Os obreiros de Deus eram mortos, mas sua obra ia avante com firmeza. O Evangelho continuava a espalhar-se e o número de seus aderentes aumentava. Penetrou em regiões que eram inacessíveis, mesmo às águias romanas. O Grande Conflito, página 41. A mesma escritora cita o relato de Tertuliano, no qual é trazida a experiência de um cristão que debatia com governantes que insistiam em perseguir os servos do Senhor. Podeis matar-nos, torturar-nos, condenar-nos. Vossa injustiça é prova de que somos inocentes. Tampouco vossa crueldade vos aproveitará. Isto tudo não é senão um convite mais forte para se levarem outros à mesma persuasão. Quanto mais somos ceifados por vós, tanto mais crescemos em número. O sangue dos cristãos é semente. Apologia de Tertuliano, parágrafo 50. Evidencia-se aqui nestes textos seletos que realmente o testemunho de cristãos fiéis, principalmente em momentos de rudes provações, significou a continuidade da mensagem da salvação, e até mesmo uma significativa ampliação da mesma, devendo ser ressaltado que até mesmo em locais em que forças militares não conseguiam chegar, a palavra de Deus era amoravelmente recebida. Quando Tertuliano relata a expressão do cristão perseverante que afirma "o sangue dos cristãos é semente", ele confirma o fato de que perseguições com prisão, tortura e morte de cristãos fiéis jamais significou e jamais significará o declínio do cristianismo. Muito pelo contrário, levá-lo-á a um fortalecimento cada vez maior. Muitas das pessoas que presenciam ou que ficam sabendo de experiências de perseguição a cristãos fiéis e da perseverança dos mesmos são contagiadas por esse testemunho e passam a buscar com bastante interesse as razões daquele comportamento e, quando se deparam com as verdades bíblicas, dificilmente deixarão de aceitar a verdade e o plano de salvação concebido por Deus em nosso favor. Na tremenda história da Reforma Protestante, muitos foram os que depuseram a própria vida como sacrifício no altar da perseverança, da verdade e da justiça. O precursor desse gigantesco movimento, que mudou o mundo desde então, foi John Wycliffe. É muito natural supor que a vida de pessoas como esse herói da fé sempre seria repleta de provações oriundas de perseguições e pressões diversas para que abandonassem suas convicções religiosas, submetendo-se aos dogmas religiosos prevalecentes em sua época. Mas o testemunho de pessoas tão fiéis como Wycliffe ressoam até nossos dias, tão brilhantes como foi nos dias de sua vida e nos momentos de sua execução. Depois de muitas décadas enfrentando perseguições e lutas por defender a verdade acima de tudo, morreu em 31 de dezembro de 1384.
O fato de não ter sido ele vítima de uma condenação e execução própria dos reformadores fez com que o Concílio de Constança o declarasse herético e com que se exumasse e cremasse os seus ossos. Outros gigantes da fé vieram nas mesmas pegadas de Wycliffe e também foram vítimas das mesmas opressões e de condenações e execuções brutais. John Huss, Martinho Lutero, William Tyndale, João Calvino, Erasmo de Roterdão, entre tantos outros. Os valdenses foram um povo que viveu a verdade independentemente das grandes perseguições que sofreu. Foram séculos defendendo a verdade sob a opressão da igreja dominante, mas perseveraram em viver sob a luz e jamais se renderam às proposições das trevas. Também os hussitas passaram por severas provas da sua fé, tendo sido perseguidos de todas as formas possíveis, com a intenção de os fazerem desistir das suas convicções. Porém, mantiveram-se firmes, tendo, inclusive, vencido diversas batalhas contra as cruzadas que se levantaram sobre eles. O Grande Conflito, páginas 116 a 118. Os sofrimentos que suportavam levavam os cristãos mais perto uns dos outros e de seu Redentor. Seu exemplo em vida e seu testemunho ao morrerem eram um constante atestado à verdade. E, onde menos se esperava, os súditos de Satanás estavam deixando o seu serviço e alistando-se sob a bandeira de Cristo. As provações são, sim, oportunidades de darmos testemunhos fortes e marcantes para que outros possam conhecer as maravilhosas verdades do Evangelho eterno de Jesus Cristo. O Senhor conta conosco agora, basta crer e confiar. Uma pérola de esperança para você. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Jeremias 17, 7. Por favor, compartilhe esta mensagem agora mesmo com pessoas conhecidas.